E aí, galera do sexto ano, tudo bem? Bom, para o nosso conteúdo de recuperação, nós vamos estudar o capítulo 8, está relacionado aí à sustentação e movimento, aos músculos e aos ossos e como eles estão interligados, efetuando os nossos movimentos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, e a gente vai conversar, é sobre os músculos efetores. Quem são esses músculos efetores? Os músculos que efetuam o movimento, certo? E com isso, né, nós vamos falar dos três tipos de músculos que temos no nosso corpo, a estrutura do osso e como eles estão ligados e como eles realizam os movimentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é sobre esses três tipos de músculo, certo? Sobre o nosso tecido muscular. Está dividido em quais grupos? O tecido muscular esquelético, tá? Que ele vai obedecer o comando consciente do nosso sistema nervoso. O tecido muscular cardíaco, que ele tem um movimento, ele funciona de modo involuntário, então ele não obedece, né, o nosso comando. E o tecido muscular liso, que também tem um modo, né, de contração involuntária, não obedece os nossos comandos. Então nós vamos estudar esses três grupos de forma separada e como eles atuam e onde eles atuam, né, onde eles estão presentes em nosso corpo. Então o primeiro grupo que a gente vai estudar é esse grupo do músculo cardíaco, o músculo, né, do nosso coração. Então, o coração ele é esse órgão muscular, ele possui células alongadas, essas células são muito próximas, unidas, tá? Umas a outras, elas precisam se manter unidas para permitir o bombeamento do sangue, certo? Normalmente essas células apresentam mais de um núcleo, tá? Como vocês podem perceber aqui nessa imagem, certo? Então, é uma outra característica desse tipo de célula. Elas são justapostas, unidas, e possuem mais de um tipo de núcleo, né? Elas precisam de bastante energia aí para realizar esse tipo de movimento. E aí esse tecido, né, ele tem a capacidade de contração. E essa contração, nesse bombeamento de sangue, a contração e o relaxamento do coração, nós não temos controle sobre ele. Você pensa, olha, agora eu preciso que meu coração bata. Não, isso ocorre de forma inconsciente, certo? Então, esse músculo cardíaco, ele não depende, tá, do movimento voluntário, se chama de movimento involuntário. E aí, as células responsáveis por esse movimento de contração e relaxamento são chamadas de células marca-passo, que são células que controlam o ritmo aí desse músculo, tá, do músculo cardíaco. O segundo grupo que a gente estudou, e nós vamos relembrar agora, é o músculo liso. O que é que ele é responsável aqui? Ele também ele tem um modo involuntário, tá? Então a gente não consegue controlar com a nossa própria vontade, ou temos consciência do seu movimento, certo? Eles normalmente revestem aí paredes de órgãos internos, tá? O nosso estômago, o nosso intestino, e aí ele precisa realizar movimentos como, por exemplo, o movimento da digestão, né? Ele realiza esse movimento sem que você comande. Ele já faz isso, né, de uma forma autônoma. E essas células, elas só possuem um núcleo, diferente lá das células do músculo cardíaco, e elas são normalmente afiladas nas suas extremidades. Então, no seu meio aqui, né, como vocês podem perceber aqui nessa imagem, ó, ela tem um meio espesso e suas pontas elas são mais finas, tá? Então, o músculo liso ele está ligado a revestimento de órgãos internos. E por fim, daqueles três grupos de músculos, nós temos os músculos esqueléticos. O nome já diz, tá? São os músculos que vão realizar, que estão ligados ao nosso esqueleto, à nossa sustentação corporal, certo? E aí, com isso, ele permite que a gente efetue os nossos movimentos que nós comandamos, que o nosso sistema nervoso comanda. Então, esse músculo ele permite andar, movimentar as mãos, tirar um objeto de um lugar para o outro. Então, tudo isso está relacionado a movimentos que nós fazemos de forma consciente, certo? Existem alguns outros movimentos, como a nossa respiração, o fechar dos olhos, que embora sejam ações involuntárias, em algum momento a gente pode controlar. Então, agora eu quero inspirar, né, de uma forma mais forte. Então, eu controlo isso. Posso controlar, né, essa respiração, assim como abrir e fechar os olhos. Eu posso controlar, eu não fico pensando a todo tempo, eu preciso piscar meu olho para lubrificar a minha retina, mas eu posso fechar os olhos de forma consciente. Então, os músculos esqueléticos eles estão responsáveis por esses movimentos aí, tá?
Então, a principal característica dele aqui é estar associado aos ossos, num movimento voluntário, tá? Que seja controlado pela nossa vontade, certo? Eles precisam de uma resposta rápida e forte, obviamente. É uma característica desse grupo de músculo, certo? As suas células, elas são longas, tá? Possuem também vários núcleos, porque elas necessitam de bastante energia para funcionar, certo? Então, esses são os 3 tipos de músculo que nós temos. O cardíaco, o liso e o esquelético. Cardíaco, coração; liso, órgãos internos; esqueléticos, relacionados ao nosso esqueleto. Porém, como é que esses músculos eles se ligam aos ossos? Como é que é feita aí essa comunicação entre eles? Então, nós temos meios de ligações, filamentos, chamados de tendões. Esses tendões eles são responsáveis em justamente em atuar na ligação entre o músculo e o osso, tá? Um dos tendões mais conhecidos aqui é o do nosso calcanhar, aqui o tendão de Aquiles. Então, se você tocar na sua região aqui e movimentar o seu pé, você consegue perceber esse tendão, tá? Ele é o maior tendão do corpo humano e ele faz aí essa ligação, essa comunicação, essa junção entre o osso e o músculo, certo? Qual a estrutura responsável em ligar o osso e o músculo? O tendão. E aí, esse controle desses movimentos musculares, para que os músculos, o nosso corpo, efetue o que nosso cérebro pense, ele acontece através do nosso sistema nervoso central, certo? Então, o nosso sistema nervoso central, o encéfalo principalmente, é ele quem vai comandar, ele quem vai ditar aí, o movimento muscular, a contração dos músculos, o que é necessário para aquele momento. Então, o cérebro pensa e o músculo executa, o encéfalo ordena e o corpo vai executar. Bom, mas aí, além dos músculos, nós temos também os ossos. E aí os ossos ele tem várias características de sustentação. E uma das principais características dos ossos, além da sustentação do nosso corpo, de realizar movimentos junto com o músculo, é a de proteção. Então, no outro capítulo, quando estudamos o sistema nervoso, nós vimos que tanto a caixa craniana protege o encéfalo, por exemplo, como a nossa caixa torácica que protege a nossa região interna, nossos órgãos internos. Então, além de sustentação, além de ajudar no movimento do corpo, os ossos atuam aí na proteção de órgãos internos. E como é essa estrutura do osso? O que ele é composto? Aqui ele tem principalmente 2 tipos de ossos, tá? Que é um osso, é uma região aqui, um osso compacto, uma região compacta, tá? Essa região compacta, a região externa, certo? Ela é uma região que é preenchida aqui pela medula óssea amarela, então relacionado aí às gorduras, tá? O tecido adiposo, certo? E dentro do osso, nas suas extremidades, existe aqui uma região esponjosa. Vocês conseguem ver aqui a diferença? Olha só. Essa região esponjosa aqui, ela é preenchida pela medula óssea vermelha, que está aqui relacionada aí, aos glóbulos, à produção de células sanguíneas. Então, basicamente, o nosso osso ele é composto por essa estrutura compacta na produção de gordura e a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha relacionada aí à produção de células sanguíneas, certo? Isso não se deve esquecer. Além disso, nós temos uma estrutura chamada aqui de cartilagem. Vocês estão vendo aqui na extremidade do osso a cartilagem? Qual é a função da cartilagem? A cartilagem é um tecido que ela é flexível, tá? Como o nosso nariz, a nossa orelha, mas ela tem uma certa resistência, tá? Embora ela seja flexível, maleável, ela tem uma certa resistência. E qual é a função da cartilagem? É justamente proteger o atrito entre 2 ossos. Se a gente olhar os nossos dedos aqui, ele é dividido aqui em 3 ossinhos e na junção de cada uma desses ossos aqui, tem uma cartilagem ajudando aqui entre o atrito de um e osso. Da mesma forma, o nosso joelho, o nosso cotovelo. Então, são tecidos maleáveis que permitem o movimento dos ossos sem atrito um do outro, certo? Já o osso é uma estrutura rígida, tá? E por que o osso é uma estrutura rígida? Porque ele funciona como um reservatório de cálcio,
tá? Que vai conferir essa rigidez ao osso, certo? Tá, Camila, e como é que a gente consegue obter cálcio para que a gente mantenha a saúde dos nossos ossos? O cálcio, ele está relacionado aqui principalmente, né, à vitamina D, certo? Então, o que é que acontece aqui? Apesar de a gente ter um osso resistente, né, uma estrutura muito resistente, eles podem ter algum dano, sofrer alguma fratura através de algum tipo de impacto, acidente, alguma questão que venha a fraturar aí esse osso. E aí o cálcio na nossa alimentação diária, ele é essencial para manter essa saúde, tá? Ele é fácil aí, né? Além da resistência, ele é fácil para que o osso consiga se recuperar de algum dano, de algum impacto, tá? E aí as duas maiores formas de se obter o cálcio está na nossa alimentação. Então, alimentos ricos em cálcio, como leite, sardinha, amêndoas, aveia, ou a exposição aí, né, ao sol, que está relacionada aqui à produção de vitamina D, que é a responsável pela absorção de cálcio no intestino. Então, a vitamina D ela é essencial. O nosso corpo ela obtém vitamina D 90%, principalmente pela exposição ao sol, mas não é qualquer horário, certo? Então, a gente deve aí ter um horário fixo para tomar esse sol com proteção e ajudar o nosso corpo a produzir a vitamina D, que vai ajudar também o intestino a absorver o cálcio, certo? Então, lembrem, para a nossa prova de recuperação desse segundo trimestre, falaremos sobre os tipos de músculo, as suas funções e a estrutura e saúde dos ossos, certo? Boa prova para vocês, respondam com atenção, com cuidado, boa sorte. Um beijo!